Bem, vamos agora, o doutor Frederico Alonso. Primeiramente, queria te agradecer a tua generosidade de estar com a gente hoje, né? Já tinha falado, né, sobre o contexto dos seus títulos, né, doutor Frederico, ao iniciar, e eu sei que você estava dentro de um outro evento, e assim, não podia deixar de enaltecer antes da tua fala. Por quê? Porque você é uma, vou te chamar de você, porque você é uma pessoa extremamente envolvida, se você está em São Paulo e vive em Brasília, enfim, e enaltecer também, pontuar, para quem não conhece as suas obras literárias, porque você é um cara extremamente envolvido diariamente com o teu trabalho, da questão dos direitos humanos, da fala, na televisão, nas reportagens. Então, assim, é muito mérito teu esse caminho aí. E eu já falando assim, eu fiquei super envaidecida de te receber hoje aqui. Tá? Eu vou deixar você aí com a sua fala e eu te agradeço já de pronto. Não, Agora foi. sim, boa Sim, tarde, sim, foi. doutora Perfeito. Valéria, boa tarde. Ah, Muito tá. obrigado pelo convite. Parabéns aí à exposição do doutor José Agripino. Doutor Carlos Alberto pegou num ponto fraco meu, fechando a palestra dele, ao falar sobre autismo e autistas. Como é conhecimento da senhora, eu tenho 3 pequenos autistas, 2 nos graus mais severos, que é o chamado nível de suporte máximo, com nível 3, um com nível 2, e é um tema que eu puxo muito, né, não só na minha advocacia, como nessa área de direitos humanos. Doutor José Agripino e o doutor Carlos Alberto falaram bastante, né, deixando pouca coisa aqui para eu abordar, mas vamos lá, vamos trazer aqui um pouquinho do que eu enxergo, né, essa questão. Eu pego aqui um pensamento do Michel Temer, eu penso ser um dos maiores constitucionalistas vivos do país, que é aquele que consegue, numa obra, como ele fala, não é um livro, não é um curso, são só elementos de direito constitucional, e ele fala que a cada nova Constituição começa-se um novo Estado. Então, de fato, o Brasil teria vários estados, né? O Estado de 1824, o Estado de 1891, o Estado de 1934, 37, 46, 67, 69 e o Estado atual, o Estado da Constituição Cidadã. Quando você pega a ideia de cidadania originária, então, se você volta à Constituição do Império, que é a Constituição que mais perdurou no país por 65 anos, não há referência direta, objetiva, literal à questão da cidadania, né? Você tem uma questão muito máxima ali, em torno, por óbvio, das funções do próprio imperador. Quando você quebra essa questão do império com a proclamação da República em 15 de novembro de 1889, Rui Barbosa vem com um decreto que já seria o projeto embrionário da Constituição republicana, a segunda da história do país, mas a primeira republicana de 1891, também criou-se ali uma esperança do que eu chamo de evolução constitucional, chegarmos a uma questão de cidadania, mas também de uma forma semântica, de uma forma literal, gramatical, e não existe na Constituição de 1891 uma referência nesse sentido. Bom, as nossas constituições elas são muito efêmeras, infelizmente, né? Mas a Constituição de 34, que é apontada por muitos como uma das melhores constituições que nós já tivemos, com uma dupla inspiração, a inspiração da Constituição mexicana de 17 e a Constituição de Weimar, que era uma região da Alemanha, de 1919, e aí sim a gente tem a primeira referência literal sobre a cidadania na Constituição de 34, mas é uma referência ligada à própria etimologia, né, que vem lá do latim, do civis, civitatis, o ius civitatis, ou seja, ligada à área também de nacionalidade barra direitos políticos, muito mais de nacionalidade, né? Falar-se ali de cidadão, de ser cidadão de algum estado, de ser cidadão
pertencente, então, a alguma soberania, a alguma região, e não com a redefinição do conceito atual que se espera na Constituição de 88. A gente evolui de Constituição, mas não de conteúdo, porque a gente vai para a Constituição de 37, a chamada polaca de Getúlio, e ela também nada inova. Na Constituição da redemocratização, idem, não há também uma evolução nesse sentido, né? E aí, na Constituição de 67, que nós, constitucionalistas, chamamos a Constituição de 67/69, por causa da constitucionalização de uma série de atos institucionais, todo mundo fala só no AI-5, mas são vários, e aí sim, eu trouxe já uma ampliação do conceito de cidadania, além da discussão de nacionalidade, para uma discussão, sim, de direitos políticos. Então, se nós voltarmos até 1985, quando o vice-presidente assume o lugar do Tancredo, o presidente José Sarney assume, e ele vem quase que na sequência convocar, por um meio equivocado de instrumento, por meio de uma PEC, uma nova Constituição, por meio de uma Assembleia Nacional Constituinte. Se nós voltarmos, então, até 4 de outubro de 88, o dia que antecede a promulgação da Constituição atual, nós não temos o alcance esperado da cidadania. Ficou todo esse tempo restrito a essa questão, quando não inexistente, quando ele passa a existir, restrito ao duplo aí, sentido de nacionalidade e ao sentido limitado do ius civitatis, desse direito aí muito ligado à área de política, né? De ter capacidade eleitoral, passiva, ativa, mas voltado ao que a gente pode chamar dos direitos políticos. Então, a Constituição Federal de 88, ela inova de uma forma, assim, crucial, de uma forma muito significativa. Primeiro, porque traz a cidadania de uma forma que se distancia, em termos de confusão, dos direitos políticos. O Constituinte de 88 traz a cidadania para um quadro significativo de fundamento republicano. A República Federativa do Brasil tem 5 fundamentos, conforme o artigo 1º, então é algo que abre, né? Depois do próprio preâmbulo, que já se discutiu se tem um caráter normativo ou interpretativo apenas, mas o artigo 1º é dos princípios fundamentais, é título 1, então você traz, além, um elemento definidor da chamada teoria geral do Estado moderno, que é a soberania. Após a soberania, você tem o binômio cidadania e dignidade da pessoa humana. Não tenho como dissociar os direitos humanos, que é a minha área de pesquisa, de atuação, de advocacia, de escrita, de palestra, de tudo aí da minha vida. Os direitos humanos são indivisíveis, é característica básica. E quando eu falo da indivisibilidade, eu tenho que unir, não tenho como separar cidadania de dignidade da pessoa humana. Se nós fizermos uma pesquisa literal, e essa é uma pesquisa sempre ruim hermenêutica, na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48, no Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e no seu irmão PIDESC, ambos de 16 de dezembro de 66, ou na Convenção Americana sobre Direitos Humanos de novembro de 69, nós não vamos encontrar o elemento literal da cidadania, mas ela está ali espalhada com uma grande influência dos seus pensamentos na área dos direitos civis, políticos, econômicos, sociais, culturais, e já numa ampliação desde 92 nos direitos ambientais. Quando o Constituinte de 88 traz a cidadania como um dos 5 fundamentos da República Federativa do Brasil, em apartada, isolada, ele quis dizer o seguinte: olha, é uma obrigação, não importa quem dirija esta nação, que a cidadania deve ser aplicada direta ou indiretamente em qualquer relação constitucional no país. Em outras palavras, em qualquer relação jurídica constituída, em qualquer relação que você possa imaginar que ali tenha o direito. Se nós vivemos num país que é um Estado de direito, pouco importando num primeiro momento para essa discussão se ele é um Estado democrático de direito, o Estado de direito é um Estado legalista, e o Estado legalista é um Estado que tem, então, todo o arcabouço do direito. No fundamento da cidadania, eu tenho que ter o exercício dela em qualquer relação. Agora, onde não há democracia, não há direitos humanos.
onde não há direitos humanos, não há cidadania. Eu não consigo fazer essa cisão, eu não consigo dissociar, eu tenho que ter o trinômio junto: cidadania, dignidade da pessoa humana e democracia. Ou simplesmente, a democracia é uma base dos direitos humanos. Quando eu discuto isso em palestras, principalmente para falar da composição e evolução histórica das Nações Unidas, ainda em 1942, 43, 44, até a implementação da Carta da Conferência de São Francisco, e eu tento explicar como é que a China e a então União Soviética entram ali para compor as Nações Unidas. Eu tenho que sempre lembrar que a Carta da ONU não é uma carta de direitos humanos. O que é uma carta de direitos humanos é a Declaração Universal 3 anos após. A ONU não é construída como um órgão de direitos humanos. A ONU é construída como um órgão pós-beligerância, né? No seu primeiro propósito, no artigo 1º, item 1, assegurar a paz e a segurança internacional. Depois que vai falar de direitos humanos. E a cidadania, ela está intimamente ligada, coligada, não tem como separar dessa questão da dignidade da pessoa humana, que não à toa é o terceiro fundamento da República Federativa do Brasil. E a Constituição Federal, ela não para nos seus 5 fundamentos do artigo 1º. Ela traz novamente, literalmente, nós temos 7 referências. É uma evolução. Será que eu posso fazer uma mensuração justamente do termo? Eu penso que sim, porque, olha, não existe nada na Constituição do Império, não existe nada na primeira Constituição republicana. A referência na Constituição de 34, 37 e 46 é coligada à questão apenas da nacionalidade. Na Constituição de 67, eu já acabo ampliando e falo de direitos políticos. Então, uma outra referência. Quando eu chego na Constituição Cidadã, e eu tenho 7 disposições, lembrando que a Constituição deve ser uma norma autônoma, genérica, abstrata, mesmo a nossa Constituição, com mais de 500 disposições, ela não é analítica, ela é extremamente analítica, né? Então, é importante lembrar que há 7 disposições expressas, sim, e até para a gente tentar construir uma ideia dessa redefinição de cidadão, de cidadania, como ela surge e como ela vai tendo uma mutação no seu significado, e eu até diria uma promoção hierárquica mesmo no seu alcance, como um dos 5 fundamentos da República Federativa do Brasil. Quando você vai aos remédios constitucionais, ele lembra lá, no artigo 5º, inciso 71, 60, 71, sobre o mandado de injunção. O mandado de injunção que acaba sendo um instrumento, não é muito utilizado, né? Na falta de uma norma regulamentadora, se essa falta de norma tornar inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais, então a gente entraria com mandado de injunção, não para buscar a norma, mas para garantir o exercício do meu direito, e os maiores exemplos sempre foram na questão de greve, né? Se não tinha ali uma lei de greve, principalmente na área do serviço público, daquilo que é permitido. Então, eu não tenho uma lei de greve do servidor público. O que eu faço? Se eu fizer greve, é punível até mesmo com uma demissão, com um processo administrativo aqui da minha conduta. Então, as associações de classe, os sindicatos possíveis, eles entravam com mandado de injunção para assegurar o direito dele fazer a greve. Então, mais ou menos um exemplo, só para quem está acompanhando, aqui que é mandado de injunção, que não é algo do nosso dia a dia. Mas fala também no mandado de injunção sobre as prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Então, quer dizer, eu trago no artigo 1º um fundamento, e eu trago no artigo 5º como direitos individuais e coletivos, que se eu precisar exercer a cidadania, mesmo não sabendo objetivamente o que significa ainda, se eu precisar exercer a cidadania e eu não tiver a norma, eu tenho o direito, mas eu não tenho a norma, e a falta da norma me paralisa no exercício, na executabilidade concreta. Então, eu tenho um instrumento para me proteger nesse sentido. Duas ações constitucionais extremamente importantes, que são ali dentro da família, né, dos remédios, o habeas data e o habeas corpus, né, que são gratuitas essas ações, e é interessante que a Constituição fala, lá no artigo 77, são gratuitas essas ações para o exercício da cidadania. Então, quer dizer, se eu precisar de um habeas corpus, se eu precisar de um habeas data, que é outra questão que não é do nosso dia a dia, o habeas corpus é muito comum, mas o habeas data também não, então eu vou buscar
uma informação num banco de dados público ou a serviço público, seja para eu tomar conhecimento de uma informação que eu não tenha, seja para eu retificar uma informação que eu tomei conhecimento que esteja ali registrada de forma equivocada. Então, isso é considerado pelo Constituinte um exercício de cidadania. E quando você vai estudar as competências, sejam legislativas ou não legislativas e materiais, que começa ali no artigo 21, 22, por ali, e no artigo 22 você tem uma competência privativa de legislar da União em questões de nacionalidade, de naturalização, e no meio delas a cidadania. Quer dizer, ele deu um elemento de legislar sobre que está coligado na hermenêutica constitucional, quando ele fala nacionalidade, naturalização, e está pondo a cidadania aqui, talvez aqui nesse sentido, ainda com relação aos direitos políticos. É equivocado, muitas vezes as pessoas falam, né? Eu tenho dupla cidadania. Eu, às vezes, sou chato como professor, ou exigente demais, e eu pergunto, nossa, você está votando e podendo ser votado em 2 países? Provavelmente a gente tem uma dupla, uma múltipla naturalização ali, né? Múltipla nacionalidade. Essa questão de cidadania, nesse sentido restrito, ainda é do exercício de votar. Eu lembro uma vez, quando eu comentei isso, dando aula de nacionalidade, eu não sei por que ela tinha um passaporte grego na bolsa, né? Não estou praticando aqui nenhum tipo de pré-julgamento acerca do conteúdo da bolsa feminina, mas me causou estranheza. No meio de uma aula lá, eu perguntei, mas você está indo viajar? Não, está aqui e tal. Aí eu perguntei, mas você vota na Grécia? Ela falou, eu voto na Grécia. Eu falei, que legal. Mas a Justiça Eleitoral Brasileira sabe que você vota na Grécia? Eu joguei porque eu também não sabia, né? Ela falou, não, por quê? Aí, quando 2 um sabe, um engana o outro. Eu não tinha certeza dessa informação, e aí eu falei para ela bem assim, olha, cuidado, hein? Seus direitos políticos brasileiros podem ser suspensos. Você é minha aluna num cursinho preparatório para concurso público, você não tem os direitos políticos, aqui você não vai poder tomar posse. Ela fala, professor, sério, meu Deus. Eu falei assim, guarde esse passaporte grego e não fale para ninguém. E às vezes acontece isso mesmo, né? A pessoa volta lá. Agora, às vezes tem uma imposição para manter a nacionalidade, que não seja aqui a brasileira, que a pessoa tem que exercer o ato de cidadania política lá, né? Então, sob pena de poder perder aí a sua nacionalidade. Então, são casos que fogem um pouquinho aqui, mas só para lembrar como é que essa questão ela flui. E ainda, navegando pela nossa imensa Constituição, quando ele chega ali no processo legislativo, 2 formas de legislar. A primeira nem é legislar, mas eu vou caracterizá-la como tal, que chama a atenção. A primeira medida provisória. A grande verdade é que não é. Eu dou a prerrogativa, no caso teórico, né, de relevância e urgência, a gente sabe que não é isso há décadas, do presidente da República sobre determinadas matérias, não é legislar, porque não há processo legislativo. Apresentar a sua medida provisória. E olha que interessante, a Constituição veda a edição de medida provisória relativa à cidadania. Decidiu-se, então, é um tema tão aqui peculiar que ele precisa, de fato, passar por um processo legislativo, leia-se, Congresso, no âmbito federal, Congresso Nacional. Uma outra questão aqui dentro do que eu chamo de processo legislativo, e essa e também não é utilizada, se não me engano, acho que desde a época do governo Collor, ou do governo Fernando Henrique, que são as leis delegadas. As leis delegadas é o quê? Na verdade, o presidente da República, dentro de determinadas matérias, ele pede autorização ao Congresso ele solicita o Congresso a delegação, que é do Congresso, de legislar, né? Para ele legislar de fato acerca de determinadas matérias. É que usa-se a medida provisória de uma forma tão injusta, tão a qualquer momento, que as leis delegadas, elas passaram a ser um elemento de museu. Olha, um dia a gente teve lei delegada. E aqui, novamente, uma questão curiosa, eu diria, né? Porque não pode ser objeto de delegação questões envolvendo cidadania também. Não é possível, o Constituinte deixou paralisado isso. Eu saio dessa parte do processo legislativo e vou lá para a parte de educação na Constituição ainda, no artigo 205. E aqui merece até a leitura, eu até separei aqui, vou ler, porque olha que interessante.
Ele fala assim, artigo 25 da Constituição Federal, a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa. Seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. A nossa lei maior disse, olha, a cidadania é um dos 5 fundamentos da República Federativa do Brasil. Não é qualquer, entre aspas aqui, não é jocoso, não é qualquer brincar de legislador, seja aqui como uma medida provisória, seja por meio de uma lei delegada, que você vai ter que falar aqui para alterar alguma questão significativa da cidadania. Mas eu não posso falar de cidadania sem educação, porque vai ser por meio da educação que eu vou preparar para o exercício da cidadania, que até o momento eu não sei de forma objetiva o que é a cidadania. Eu sei que a cidadania vai me assegurar a gratuidade no habeas corpus e no habeas data. Eu sei que se eu precisar exercer a cidadania e uma norma que poderia me assegurar ela inexistir, eu posso impetrar um mandado de injunção. Mas eu vou protegendo a cidadania e já dei aqui o que podemos falar aqui num paralelo gastronômico, que a educação é a entrada obrigatória no prato principal, cidadania. E se eu saio da Constituição Federal, eu saio da Constituição, o doutor Carlos Alberto até mencionou, a lei de inclusão, eu falo, olha, eu vou falar um pouquinho também sobre isso. Você tem uma série de legislações que trazem, direta ou indiretamente, o exercício da cidadania. Elenquei aqui 4 leis para a gente entender. Por exemplo, a Lei 8899 de 94 concede passe livre às pessoas portadoras. Esse termo não existe mais, mas está na lei assim. A gente não fala mais pessoas portadoras de deficiência, são pessoas com deficiência, né? Ficou muito estereotipado, mas a própria Constituição ainda usa, nós vamos evoluindo, né? A gente não fala mais índio, fala indígena, não fala pessoa portadora de deficiência, fala pessoa com deficiência, não fala mais idoso ou idosa, fala pessoa idosa. Vamos evoluindo, mas evoluindo nas nomenclaturas, né? A nomenclatura ela para no tempo, então a gente não tem como aqui, então não é uma leitura equivocada da minha parte, leitura literal, né? Então a Lei 8899 de 94 ela concede passe livre às pessoas portadoras de deficiência no sistema de transporte coletivo interestadual. Na jurisprudência do Supremo, quando você analisa isso, na jurisprudência do STF, num julgado envolvendo, portanto, a lei, né, o STF ele disse o seguinte, eu também coloco esse julgado depois, até posso mencioná-lo, e o STF ele diz o seguinte, olha, isso é para garantir o exercício do fundamento da cidadania. Se a lei não disse diretamente, o STF o disse quando provocado, por óbvio, acerca, provavelmente, da constitucionalidade ou não desta lei. Uma segunda legislação interessante é a Lei 9265 de 96, que dispõe sobre a gratuidade dos atos necessários ao exercício da cidadania. Observe que eu tenho 2 leis que falam aqui de gratuidade, né? Concede passe livre, né? Para o transporte coletivo interestadual a determinada categoria de pessoas, aqui no caso com deficiência. O outro fala aos atos necessários. E que atos necessários ao exercício da cidadania seriam esses, né? Então ele fala, né? Atos que capacitam o cidadão ao exercício da soberania popular e faz a referência a questões dentro do artigo 14, que é dentro do capítulo dos direitos políticos. Fala também a atos referentes ao alistamento militar, pedidos de informações ao poder público, ações de impugnação de mandato eletivo, né? Requerimentos ou petições que visem garantias individuais, registro civil, primeiro, né? Registro civil de nascimento, o assento de óbito, né? A primeira certidão respectiva aí de cada qual, então dá a gratuidade. Então ele fala o seguinte, o legislador infraconstitucional, olha, você ter a gratuidade no transporte interestadual, você pessoa com deficiência, é um exercício de cidadania, né? Você aqui que vai tirar a primeira certidão de nascimento, vai ter o registro no livro apropriado, mas a primeira certidão é um ato de cidadania. Por exemplo, aí já vou trazer mais perto,
tem uma lei de renda básica da cidadania, a lei 10.834, 10.835 de 2004. E pegando a fala aqui do doutor Carlos Alberto, a lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência, né, a 13.146, fala justamente, né, até no artigo 1º, faço questão de ler, uma lei importantíssima, é instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, chamado de Estatuto da Pessoa com Deficiência, destinada a assegurar e a promover em condições de igualdade o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. Ou seja, nós já vamos construindo, né, aqui um tema que está muito ligado hoje à área tributária, né, o arcabouço do que é uma cidadania. Né? Quando você analisa a jurisprudência do STF, e aqui tem uma questão que eu separei extremamente interessante, é um julgado de 86 do ministro Maurício Correia, e ele fala o seguinte, que ninguém é obrigado a cumprir ordem ilegal, ou a ela se submeter, ainda que emanada de autoridade judicial, mas é dever de cidadania opor-se à ordem legal. Caso contrário, nega-se o Estado de Direito. Então, nós vamos vendo essa ampla, né, esse amplo alcance. Aqui em São Paulo, Valéria, eu lembro de duas questões extremamente interessantes. Uma primeira, na área escolar mais central, principalmente aqui na região dos Jardins, você tem algumas escolas que acabam fazendo um volume muito grande de trânsito no embarque e desembarque dos seus alunos. E a Companhia de Engenharia de Trânsito, por muitas vezes, ela colocava uma faixa assim, ó, prezado motorista, não pare em fila dupla, nem um minutinho. Exerça a sua cidadania. Eu consigo construir o conceito de cidadania exatamente desse exemplo concreto daqui. Eu já tenho o Código de Trânsito Brasileiro, que é a Lei 9.503 de 97, que aplica as infrações administrativas e as medidas apropriadas para aquele que para em fila dupla. Mas veio o poder público aqui, de uma forma bastante prática, e fala assim, olha, você sabe que é proibido. Mais do que isso, não pare. Porque se você parar, além de você descumprir a lei de trânsito, você está descumprindo um preceito hoje que é coletivo de cidadania. Não faça isso, né? Estou te lembrando, não faça isso. Você está prejudicando a coletividade. Deixa a coletividade aqui, vou para o segundo exemplo final, concreto do que eu vejo. Algumas regiões aqui em São Paulo são regiões conhecidas, em que pese décadas e décadas, como áreas de alagamento. E o poder público, para minimizar aquilo que a gente pode chamar de responsabilidade civil do Estado, o poder público criou, em algumas questões, o seguinte, placas fixas, não faixas, como essa da Companhia de Engenharia de Trânsito, placas fixas, assim, ó, área sujeita a alagamento. Por exemplo, evite estacionar aqui. Ou, área sujeita a alagamento. Não jogue o seu lixo fora do horário da coleta. Exerça a sua cidadania. Para aquele que está um pouco desavisado, eu chego agora e falo assim, mas o que tem a ver? Eu ponho o lixo lá 2 dias antes, eu não quero lixo dentro da minha casa, ninguém quer, a gente quer pôr o lixo fora. Ah, mas hoje não é dia de coleta, por exemplo, sei lá, domingo, eu vou colocar o lixo lá fora, é porque eu não quero lixo dentro da minha casa. Mas se chover com tamanha intensidade, esse lixo talvez pode ser arrastado para uma boca de bueiro, boca de lobo, não sei como chama aí, em cada região pode ter um nome, mas aonde vai ter a vazão de água. Se o lixo vai ser arrastado até a boca, que deveria ter a vazão de água, não teremos a vazão de água. O seu lixo vai tampar, logo a água vai subir. E com isso, você vai prejudicar toda uma coletividade. Você acaba se beneficiando, entre aspas, de tirar o lixo do interior da sua residência, né? Mas você acaba prejudicando toda uma coletividade. Então, nessa redefinição obrigatória da cidadania, que vem lá atrás, né, como um ato intimamente ligado apenas aos direitos políticos, e você enxerga hoje o exercício da cidadania como pressuposto de um direito humano, é um ato coletivo. A cidadania é um ato de boa educação coletiva. Não à toa o artigo 205 da Constituição Federal fala: a educação é um direito assegurado para o preparo ao exercício da cidadania. Eu sou adepto que você tem que ter aula de cidadania,
né? Eu venho de um colégio, estudei no único colégio aqui em São Paulo, um colégio salesiano, colégio como a gente chamava, ou chama até hoje, colégio de padre, né? E eu tinha, saudoso meu professor de matemática, depois coordenador, Jeremiro Bertoli, ele tinha uma campanha que ele falava assim, eu tenho 50 anos, estou falando então da década de 80, né? E ele tinha cartolinas espalhadas pela escola extremamente tradicional, infelizmente hoje, Sim. no coração da Cracolândia, e ele falava assim, lixo no chão não, eu tenho educação. Se eu pegar esta cartolina escrita pelo professor Bertoli na década de 80 e colocar embaixo, exerça a sua cidadania, encaixa-se de uma forma extremamente técnica e adequada, Perfeito. não apenas assim como uma janela de oportunidade, encaixa-se como uma janela técnica. A gente fala obrigatoriamente na redefinição da cidadania pós-Constituição de 88. Não há um direito humano sem o exercício da cidadania. Sim. Aliás, não há direito algum sem o exercício da cidadania. Isso é uma prévia do que a gente pode entender e alcançar como cidadania, como o exercício de cidadania. Claro, o exercício político de votar, ou ser votado, ou participar livremente, né, é uma espécie do gênero fundamento cidadania. Eu posso ter, então, subespécies do fundamento republicano cidadania, que não se confunde com o capítulo dos direitos políticos. Não à toa ela está num título isolado, no título 1 dos 5 fundamentos da República Federativa do Brasil. Como a gente fala, né? A cidadania não pode ser um slogan, né? Não. Exerça a sua cidadania, tem que ser uma prática. Já antecipadamente, eu quero ver se ainda esse ano, se Deus quiser, dentro da tua agenda, se a gente consegue fazer um evento dentro da OAB do Rio de Janeiro e lhe convidar para estar só presente programar, não tenha dúvida. com a temática direitos humanos, junto com o nosso amigo. E também depois eu vou antecipadamente, a pena que a gente tem um tempo reduzido, mas eu acho que a gente vai fazer um segundo momento que eu quero fazer dentro dessa possibilidade, uma nova live, e aí eu vou deixar um ponto aqui de interrogação para ti, porque eu sei que você trabalha muito em relação a essas questões. E aí eu fiquei, enquanto você falou assim, da questão da educação, eu fiquei pensando o seguinte, dessa construção desse agente. E aí eu vou deixar essa narrativa com um ponto de interrogação para a próxima vez que você estiver com a gente, para falar a nível de direitos humanos também, principalmente, se você acredita nessa questão do homem. O homem ele é construído também pela questão ética, a construção moral e ética dele também vem através do ouvir, do falar e do meio que ele vive e dessa importância dessa construção de como que se constrói um agente, porque, na verdade, assim, somos humanos e somos unos, né? Dentro da nossa possibilidade. Então, acho que essa temática assim, da construção do agente vai ficar para uma nova etapa aí que eu quero te convidar para falar disso. Conte comigo e eu deixo uma polêmica da polêmica. Mais do Pode que a falar. construção, é como se desconstrói o agente. Porque essa questão da construção pelo seu meio, muito mais antropológica, sociológica, Tá. mas como se desconstrói o agente? É o meio copo, Valéria. Meio cheio, meio vazio, né? Eu gosto de olhar muito mais como a desconstrução de algo, né? Eu não posso falar que o meio constrói algo ruim. Eu posso falar que realmente que o meio, ele estimula, ele pode, né? Mas a desconstrução, ela é muito maior. Eu estou na sala de aula há 25 anos, sabe que eu lido muito, dessa palavra. Sabe que eu lido muito na área de segurança pública, muito, né? Não tenho como dissociar. Uma coisa que é extremamente mística, eu falo nas palestras, tudo é o seguinte: quem tem, o doutor José Gripini, ele falou da dificuldade, você falar de direitos humanos, eu deixo uma pergunta também, mais do que uma provocação, quase para a gente já explodir tudo, é assim: quem tem alguma formação em direitos humanos acadêmica? Quem que vai ter? Porque, olha, eu te dou experiência, estou nisso aqui há 25 anos.
a quantidade de faculdades que não possuem na sua grade autônoma direitos humanos é a grande maioria. Nós temos mais de 1.300 faculdades. Qualquer número que eu falar aqui vai ser empírico, porque eu não fiz essa pesquisa. Mas eu diria facilmente que muito mais do que 2/3 não possui na sua grade curricular a disciplina de direitos humanos. Para começar. Então, sim, você vai ter o que? Eu posso ter ali no meio de direito constitucional, eu posso ter no meio de filosofia do direito. Eu falava o seguinte, infelizmente, antes da gente entrar nessa crise editorial, principalmente aqui em São Paulo, né, com a falência, recuperação, falência da Livraria Cultura, da Livraria Saraiva, que não se confunde hoje com a editora Saraiva, e eu falava exatamente assim, em palestra, isso dá certo, principalmente com muita gente presencial, eu falava assim, cara, vai procurar um livro de direito numa livraria de vários temas, né? Onde, não é mentira que eu vou falar, onde estavam os livros de direito? Sempre ao fundo. Os livros de direito sempre ao fundo. E aí você faz uma comparação com o mercado, supermercado, hipermercado, porque o que acontece? Eles colocam as questões essenciais, não estou fazendo autopropaganda aqui da nossa profissão, sim, mas eles colocam as coisas essenciais como pão, como carne, no fundo do mercado, te obrigando, isso é regra comercial de marketing, te obrigando a cruzar todo o mercado 2 vezes, na ida e na volta, para o que você vai buscar. O pão nunca está no início, a carne nunca está no início, o livro do direito nunca está no início numa livraria, nunca. E aí você vai ao fundo. E aí eu brincava, eu falava assim, olha, aqui do lado, prateleira do direito penal, processo penal, direito tributário. Aí eu falava assim, direito trabalhista, o que é isso? É ramo do direito? Dá naquela enchendo de saco. Aí pegava assim, né? Direito constitucional. Aí eu girava e falava assim, cadê a prateleira de direitos humanos, né? Eu não tinha pensado nisso. Que conhece minha biblioteca fala assim, tá tudo atrás de você, você pegou tudo para você, né? Não tinha. Você não, eu falava assim, olha, falar da saudosa Palmeirinha, eu brincava muito com ela, eu falava assim, olha, é capaz de você achar o livro de direitos humanos, alguma obra ali do lado da obra, ali da Palmeirinha, tá lá, como fazer um arroz birubiru, embaixo tá lá, direitos humanos na ordem, não sei o quê. Então você já tem uma falta de identidade absurda de estudo. E aí, por que eu falei de segurança pública? Quem mais tem curso de direitos humanos no país, em termos de carga horária, de conteúdo, tal, eu falo porque sou professor dessas áreas, são os cursos de formação de polícia. Todas as polícias civis e militares dos 26 estados e do Distrito Federal, todas, sem exceção, têm uma carga gigante de direitos humanos na sua formação. Se estão lecionando, trazendo o que deve ou não, é uma outra questão. Sim. Eu falo porque sou professor de direitos humanos na Escola de Comandantes da Polícia de São Paulo há muitos anos, sou chefe da cadeira, sou professor de direitos fundamentais no Centro de Parabéns da Polícia. Então, não dá para você dissociar também, né? Quando assim, ó, direitos humanos é coisa de polícia para se discutir, e não versus segurança pública. E aí você traz o exercício da cidadania nesse miolo. Vamos combinar, doutora Valéria? Vamos combinar, conte comigo. Vamos, aí, para o Rio de Janeiro, é pertinho, são só 50 minutos de voo. Ponte aérea e já estamos aqui. Poxa, muito obrigada. Eu vou aqui deixar vocês à vontade, né? Nessa ordem aqui, para as considerações finais, né? Do doutor José Agripino e os demais aqui, né? À vontade. Doutora Valéria, boa tarde de novo. Doutor professor Frederico Afonso, foi uma honra ouvi-lo. Espero em breve poder encontrá-lo pessoalmente. Quero, de forma breve, agradecer mais uma vez à professora Valéria a oportunidade de nos oportunizar debater esse tema de direitos humanos, temas tão caros para nós, temas da cidadania. Eu quero deixar aqui o meu agradecimento e me colocar à disposição para participar de outros eventos que venham ser organizados pela doutora. Quero agradecer mais uma vez e dar uma boa tarde a todos. Muito obrigado. Obrigada. O doutor Carlos está em trânsito? Já estou em trânsito, vou ser bem breve, é só agradecer mais uma vez a oportunidade, saudar a mesa e a todos que estão nos assistindo, e espero numa outra oportunidade também poder colaborar. Muito obrigado. Obrigada, doutor. Doutor Frederico. Eu fecho, então, 2 vezes. Eu fecho o ciclo de palestras, fecho os considerandos, primeiro,
Denise, muito obrigado, viu, pelo apoio aí de tudo, né? A gente sempre tem que falar dos bastidores, sem os bastidores, os Poxa, e eventos que não bastidor, ocorrem. que a Denise é nosso, como é que é, nosso companheiro aí de estrada, que a nossa rotina diária, ela é essencial para a comissão. Sem os bastidores, nada sai. Obrigado pelo apoio, doutora Valéria, uma amiga que eu tenho no Rio de Janeiro, obrigado pelo convite. Fico à Agradeço. disposição também aqui da Comissão de Direitos Humanos aqui em São Paulo, não sou presidente da Perfeito. comissão, não posso falar por ela, mas faço parte da comissão permanente. Vamos sempre debater, né? A gente só muda as concepções, se elas necessitam de mudanças, com discussão, com muita discussão, trazendo aqui como a senhora na Condição de Presidente conseguiu fazer, muito bem, me coloco sempre à disposição. O que precisar, vou tomar liberdade, vou mandar para a Denise esse material curtinho que eu preparei para ela quiser divulgar para quem precisar, tá bom? E depois, se vocês gravaram, não sei se vocês gravaram o evento, depois também vai ficar no canal. Então, tá bom. Obrigado, tá? Viu, mais uma vez pela oportunidade. Nada, agradeço aqui primeiramente aí a todos, e também, não só os palestrantes, mas aqueles que estavam nos assistindo, e eu espero que a gente venha aí fazer uma nova live com novas temáticas, isso aí, e eu estou muito feliz e agraciada pelo dia de hoje.